Shabbat Shalom a todos, sejam bem-vindos, uma grande honra, uma grande bênção estar diante de vocês, estar aqui na presença. E você que está nos assistindo aí pela internet, seja bem-vindo, que o Senhor te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família e todos os demais aí, ok? Hoje nós temos a nossa palavra, a nossa porção de hoje, Emor, né? Significa fala. Vai de Levítico 21, 1 até 24, 23, Ezequiel 44, 15 a 31, Lucas capítulo 5 e 6. A palavra Emor, quando se fala fala, ela tem uma conotação não apenas de falar, né? Esse é um grande erro que nós temos como seres humanos, né? Fala, né? Aquele negócio todo. Mas o objetivo aqui é muito mais uma visão sacerdotal. Afinal de contas, essa porção inteira, ela se direciona a quando Moisés recebe a direção de Deus de falar, fala a Araão e aos seus filhos. Ou seja, cuidem das crianças, cuidem dos filhos, digamos assim, não falando, não simplesmente falando, que falar entra no ouvido e sai no outro, né? Mas ensinando, com essa conotação de ensinar. Quando nós mandamos uma criança para a escola, para fazer o aprendizado dela, aquela coisa toda, nós esperamos que o professor não fique falando lá sobre seus interesses políticos, seus ideais, e nada, sonhos e devaneios. O que nós esperamos é, por exemplo, um professor de geografia, que a pessoa vai saber se localizar, onde está, como é que faz, onde ficam os países, ou quais são os países que habitam este mundo e tudo mais, rios, enfim, toda uma série de questão planetária. A história verdadeira nossa, né, contadas em vários livros importantes que nós temos aí, alguns atlas inclusive, né? E principalmente a Bíblia. A Bíblia também passa a ser, até certo ponto, um grande livro histórico, contando a história do povo de Israel, né? E assim a gente vai fazendo. E uma das coisas que o Senhor Jesus fazia o tempo inteiro era justamente isso, ensinar. Diferentemente de hoje, que se prega para ter, digamos assim, um entendimento emocional, né? Não se fala mais para ensinar como deve ser. Aí se perde lá meia hora, 40 minutos daquilo que seria uma pregação para ser algo simplesmente emotivo e não que a pessoa se edifique, conquiste. E fica sempre aquele negócio, olha, você volta amanhã no próximo culto e volta e fica aquele círculo vicioso e não dá tempo, às vezes, nem da pessoa pensar. Então, quando a gente consegue derramar de uma porção como essa, não é tipo para amanhã, acabou, vira a página, vamos esperar próximo Shabat e tal, uma boa se encontrar. Não, a porção... Tanto que a gente lê essa porção, ela é fragmentada nos dias. E a cada dia ela vai nos ensinando e solidificando aquilo que nós aprendemos no nosso dia a dia aqui. No nosso ensinamento e tudo mais. Por exemplo, a porção da semana passada edificou várias pessoas essa semana, deu ensinamento, deu prova, deu uma série de coisas. E que glória a Deus de ver tudo aquilo que nós vimos e Deus nos abençoou nesse sentido. Mas ainda imagina essa semana, quando justamente é um grau de ensinamento, onde você se despe de tudo aquilo que você é, para ter a humildade de ensinar. E isso que é o grande mistério do Senhor Jesus. Quando ele ficava nas escadarias do templo, ou ia de cidade em cidade, como eles mesmo falavam, que ensinamento é esse, que doutrina é essa? E não uma pregação. Ele não ficava pregando, ele ficava ensinando, né? Ensinava sobre o reino, sobre a vida, sobre tudo. E muitas vezes hoje nós somos levados a muitos enganos
né, emocionais, acabam traindo, e eu vejo, conversando com algumas pessoas aí, totalmente decepcionadas com igrejas e tudo mais, e principalmente, mais ainda, decepcionadas com Deus. Porque é muito simples você falar, vai lá na minha igreja, aquela coisa toda. Eu não quero mais saber de igreja, apóstolo. Sabe? Já frequentei muito tempo, já dei muito dinheiro, já, sabe, perdi tudo, aquela situação inteira. E na verdade eu não aprendi nada. Não aprendi nada. A grande verdade foi que eu entrava lá pior do que quando eu saía. Entendeu? Tipo, quando eu entrava cheio de esperança. Quando eu saía envergonhado de, tipo, não tenho nem o que dar para Deus. Que pregação é essa daí que não tenho nem o que dar para Deus hoje? Eu estava no grau de vergonha. Como a gente fala de puxar, né? Me fala no hebraico. E sair dessa situação realmente é catastrófica. A pessoa não sente mais vontade nem de pisar dentro de uma igreja. Porque hoje em dia é tanta coisa que ele se fala, tantas riquezas, digamos assim, perde-se o foco daquilo que é reino de Deus. E esse ensinamento de hoje vem justamente tocar o dedo nessa ferida, principalmente quando ele nos traz esses 2 capítulos de Lucas. Não sei se vocês tiveram a oportunidade já de se debruçar, já ouviram falar muito desses capítulos aí, algumas coisas que nós vamos estar falando aqui, né, dos pescadores de homens e tudo mais, vamos estar falando aqui, né, para vocês. Mas, digamos assim, de uma forma de ensinamento. Não de uma forma, tipo, pedir alguma coisa ou que você tem alguma obrigatoriedade de ter ali que ser isso ou ser aquilo que você nem sequer, como é que se diz, ainda entendeu que você, para transformar, para ser tipo um batizado no Espírito Santo, tem que passar por muitas etapas. Nem todo mundo, a grande maioria, não está pronto para isso. Há um derramamento por aí de falatórios, de ser batizado no Espírito Santo, aquele negócio todo, e aí tem um cara que fala que está na autoridade de batizar as pessoas com o Espírito Santo. Eu acho uma tremenda de uma blasfêmia, né? Mas quem sou eu para ficar julgando aqui? Sou ninguém, sou apenas um servo de Deus. Mas olho assim, olho para a Bíblia e falo, como é que eu poderia batizar alguém usando o nome do Espírito Santo? Se a própria Bíblia diz que você pode até brincar com o nome de Deus e de Jesus, mas brincar com o Espírito Santo, a punição é severa. Então, por isso que eu falo, eu temo a Deus. Por isso que eu falo, batismo de Espírito Santo, deixa para o Espírito Santo fazer. Não se mete a besta, não. Aprende a lição. Aprende o que esse servo de Deus está falando para vocês. Aprende a lição e está escrito na palavra. Não seja tão presunçoso, tão arrogante, tão mesquinho, a ponto de dizer que tem autoridade, quando a autoridade que nos foi dada para expulsar demônios, pisar serpentes, não está escrito lá. Não para ser autoridade sobre a vida das pessoas de uma forma a ser, digamos assim, manipulador. Pelo menos até hoje foi o que Deus me ensinou. Não ser manipulador, mas ensinar o caminho. Ó, é aqui. Quer ir? Parabéns. Não quer ir? Direito seu.
Direito seu. Não, mas você não vai correr atrás de mim. Eu não. Mas está escrito lá que o bom pastor vai atrás da ovelha. Claro. Claro. Quando você reconhece que é minha ovelha, você ouve o que eu falo. A partir do momento que a ovelha resolve berrar como um bode, sinal que ela não é ovelha. Sinal que ela não ouve a minha voz. Sinal que ela está se transformando justamente numa cabra. Ou num bode, no caso de homens, né? Porque o meu rebanho ouvem aquilo que eu falo. A direção que é dada não é o apóstolo falando, não é o Paulo falando, não é nada disso, é o próprio Deus. Por aqui. O caminho é esse, o caminho é por aqui, é por ali. Isso. Não tem por que dar errado. Não tem. Agora, até hoje eu nunca tive esses momentos aí dessas pessoas do tipo, eu sou autoridade e eu autorizo que agora você seja batizado no fogo do Espírito Santo. O meu único alerta para essa pessoa é cuidado para não se queimar. Porque como está escrito no Espírito Santo, não se brinca. Amém, pessoal? Vamos lá. Como nós temos aqui essa advertência trazida para vocês aí, o que nós aproveitamos é para trazer a luz. Quando a gente busca justamente trazer o ensinamento não é fazer uma pregação para você sair por aí pulando, aquela coisa toda. Pelo menos não é isso que Deus nunca tocou meu coração nesse sentido de fazer pregação para encher casa, aquela coisa toda, não, pelo contrário. Toda a minha pregação até hoje, mesmo em outras igrejas, é no sentido de edificação. De trazer esclarecimentos de dentro da própria palavra de Deus, dentro da própria Bíblia, para que a gente entenda o quê? Como nós falamos na semana passada, na porção passada, eu sou santo, vocês devem ser santos porque eu sou santo. Ou seja, todo o ensinamento, toda a estrutura, toda a situação não tem por objetivo outra coisa, ou pelo menos não deve ter outra coisa, outra direção, a não ser santo. O outro lá prega que você vai ser rico, que você vai ser... Cada um fala do objetivo que quer, para onde quer te conduzir, ok? Mas o discernimento compete a cada um. Por isso que Deus nos dá o livre-arbítrio. Quer seguir a palavra de Deus? Ótimo. Não quer seguir a palavra de Deus? Direito seu. Não tem problema nenhum. Mas ele fala, o meu caminho é caminho de bênçãos. O outro caminho eu não garanto. Então, quando você tem por objetivo outras coisas, a não ser santidade, você já não está andando mais no objetivo do caminho que Deus te colocou nesse mundo. Se você busca, é lá para minha empresa, é para isso, é para colar, é para não sei o que mais, é para N assuntos. Se fosse falar aqui, eu falaria até amanhã de manhã sobre isso. São várias colocações que a gente recebe todos os dias e tudo mais, a gente até ri. Mas a gente fala o seguinte, busque, como diz o Senhor, né? Busque primeiro ao reino, né? As coisas do reino. E as coisas do reino começam por santidade. Como é que você quer andar num reino de Deus sem santidade, uma vez que ele fala? Vocês devem ser santos porque eu sou santo. E aí que começa uma série de controvérsias, né? Como por exemplo aqui, capítulo 5 de Lucas, quando
os meninos estão lá lançando as redes ao mar e não pegam nada, aquela coisa toda, passaram a madrugada inteira lá, fazendo uma série de coisas, como a gente de repente fala o seguinte: cara, a gente lança pescaria aqui todos os dias à noite. A gente passa a madrugada pescando. Vocês não sabem disso, ou alguns que já conhecem a gente sabem que a gente passa a madrugada pescando. Pescando dentro das orações, sobre todos os nomes, sobre tudo aquilo, todas as pessoas que nos buscam, sobre todas as situações, e nós estamos buscando sempre a boa pescaria. Ok? Então a gente passa assim à noite, às vezes você olha, você fala, aí chega de manhã lá o Senhor, e aí, pescou alguma coisa? Nada. Pedro fala para ele, nada. Tá. Aí o Senhor entra no barco, ensina, ele não prega, ele ensina, é o que está escrito. Falou para o povo, aí fala para Pedro, bota esse barco para andar. Mas já pescamos a noite inteira, não deu nada. Lança a tua rede lá à direita. Tá bom. Se é o que o Senhor diz. Quando é assim, nós entendemos que ele ouviu a voz do bom pastor. E lançou a rede. Só que quando ele lançou a rede, foram tantos peixes, que sozinho não dava conta. E o que acontece? Amigos, venham buscar, ajudar a puxar essa rede aqui. Com tantos peixes. E assim foi. Todos participaram da boa pesca. A palavra diz, ou melhor, a palavra não diz o que aconteceu depois com esses peixes. Apenas que chegaram na margem. Mas de lá, o próprio Pedro já fala: Senhor, eu sou pecador, afasta-se de mim. E ele mesmo fala: eu vou te tornar pescador de homens, pescador de almas. E aí parte para seguir os caminhos com Deus. E aí a gente começa a meditar e falar assim: ei, mas peraí, ele é um pescador, ele vive disso, a sua empresa, digamos assim, que ele gera emprego para tantas pessoas ali, mas os seus próprios funcionários acabando seguindo o Senhor. Não foi atrás de riqueza, não foi atrás de fama, não foram atrás de nada do que é pregado hoje, digamos assim. Porque afinal de contas, até então, a única maravilha que tinha acontecido na visão deles era a rede cheia de peixes. Não tinha cura, não tinha promessas de que seriam ricos, não tinha nada disso. Simplesmente ouviram um bom ensinamento antes, entenderam o que foi aquela pescaria, largaram tudo e seguiram o Senhor. Hoje em dia, as pessoas servem a Cristo quando tem tempo. Isso é fato. Hoje em dia é assim que funciona. Tem cabeleireiro, tem barbeiro, tem pedicure, tem manicure, tem um monte de coisa, aí tem polimento do carro, tem não sei o que, tem isso, tem aquilo. Mas engraçado é que, ninguém se arruma para Cristo. Já perceberam
É tudo porque vai ser um sextou, ou porque vai ser um sábado à noite, ou porque alguma coisa nesse sentido, e fica postergando, postergando, postergando. E aí quando chega num tempo um pouco mais nebuloso, conturbado, né, digamos assim, aí sim Cristo entra na parada, né? E aí? Mas você não tem tempo agora para o cabelo, para a barba, para o pé, para as mãos, para o carro. Não é o tempo deles agora? Ah não, estamos passando por momentos conturbados, e se Cristo não agir... Perceberam que hoje estamos tocando dessa forma os ensinamentos de Cristo? Quando deveríamos buscar primeiro o reino. Estamos buscando as coisas do mundo em primeiro lugar. E aí começam aquilo que a gente coloca, né, digamos assim, perguntar qual é a nossa atitude quando lançamos as nossas redes. Qual é o objetivo e a atitude que nós tomamos? Vai depender de que vem na rede, apóstolo. Sim, senhor, tá bom. E quando vem na rede, nada? Vai ser o quê? Se te falarem, lance a rede, faz a noite inteira. Esse cara tá de brincadeira, você vai dormir? Porque eu estou cansado? Ou você vai ouvir, aí vai voltar lá e lançar a rede de novo? O que você vai fazer? Qual é o seu comportamento? Seja sincero com você mesmo. Não fale aí para você aí que está me ouvindo, para se agradar, não. Seja sincero. Se você chega, ouve de mim, lance sua rede novamente. E eu sei que está caindo na cabeça de bastante gente isso aí. Lance sua rede novamente. Teria coragem? Você teria coragem de lançar sua rede novamente? Você chamaria os seus amigos para ajudar a puxar essa rede? Ou o seu egoísmo é tão alto, tão grande? Não, é tudo meu, é meu precioso, vai, digamos assim. Não querendo plagiar, mas já plagiando. Né? O Senhor dos Anéis, aquela coisa toda. Qual é o seu comportamento hoje? Qual é o tipo de colheita, de pescaria, vai, melhor dizendo, já que estamos falando em pescaria? Qual é a sua pescaria, a sua melhor pescaria hoje? Qual é a pescaria que você prepara para Deus? Você pesca para você ou pesca para Deus? A primeira pescaria de Pedro era para o seu comércio. Passou a noite inteira. Não deu certo. Quando ele ouviu a voz do Senhor e viu o que aconteceu, ele falou: ei, essa pescaria não é para comércio. O que significa que pescador de homens não é para comércio. Ser um pescador de homens não é para comercializar o dom que você recebe. Sabe como Pedro? O povo que come os peixes. Eu vou me alimentar daquele peixão ali. Tem muito a ensinar. E assim ele fez, junto com os seus discípulos. Todo mundo entendeu aonde é a edificação. Não, promessas, Jesus não prometeu nada para eles, já perceberam aí? Você pode pegar o capítulo 5 inteiro. Não há promessa.
Simplesmente vamos seguir. É ali que está o nosso alimento espiritual. É nosso maná. É Ele, o nosso maná. Ele que nos dá o que precisamos. Você é capaz de reconhecer a sua pequenez? Ou fazer dela motivos de desculpa? Qual é o seu comportamento diante de uma pescaria? Não consegui pescar grandes coisas. Porque você é pequeno? Porque se apequenou diante de uma conversa e tudo mais? O que foi? Você deu razão ao mundo e não deixou a grandeza de Deus fluir como Pedro fez? Se assim o Senhor diz, lance a rede. Ou a sua pequenez foi maior do que a própria rede lançada? Quais são os seus comportamentos? E o mais interessante é que a gente analisa essa situação de Pedro na pescaria. Ele falou, se o Senhor diz, ele jogou, ele creu. Se o Senhor diz, pronto. Importava o tamanho de Pedro? Importava a inteligência de Pedro? Importava a sabedoria de pescaria dele? A experiência de pescador dele importou para alguma coisa? Ele já estava consagrado a ser apóstolo ali? Já foi falado alguma coisa? Ele era obreiro, diácono, alguma coisa nesse sentido? O que ele era ali naquele barco, naquele exato momento? Pescador. Só isso. Somente isso. Mas se o Senhor diz, eu lanço. Lancei a rede e ela veio cheia. Não deu para fazer sozinho, eu tive que chamar os outros amigos, parentes, todo mundo, vem me ajudar, senão o barco vai afundar. O barco afunda com Cristo dentro. Está escrito. O barco quase afundou. Com Cristo dentro, o barco afundaria. Ou ele provocou todo esse movimento para que as pessoas vissem. Não importa quem é você. O que você seja no mundo. O importante é o que eu tenho para você. Deus hoje está tocando a tua vida, perguntando, quem é você no mundo? Você tem 2 metros de altura? 1,10 m? Importa isso? Importa se você tem um grande ministério ou um pequeno ministério? Importa? O que importa é lançar a rede. Lançar a rede com fé para grandes pescarias, onde você vai precisar de todas as pessoas ao seu redor. São pessoas comuns? Sim. São adversários? Não, pessoas de confiança. Chamam as pessoas de confiança dele, que trabalhavam ali a noite inteira com ele, e vendo aquilo, isso. Só porque ele falou, lance a tua rede. Hoje o Senhor fala para você, lança a tua rede. Mas não vai atrás dessas conversas do dia de hoje. De promessas e mais promessas, que é isso, que é aquilo, porque você vai quebrar a cara. Porque você vai se passar por mentiroso. Esse é o problema. As pessoas hoje ficam querendo massagem de ego,
buscando promessas. Quando, na verdade, nós temos um problema sério. Justamente aqui, ó, capítulo 6. Ele começa lá no versículo 20, 21 e 22. Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Já percebeu isso? Ele fala 3 vezes. Mas depois ele vem com 3 versículos. Mas ai de vós, ai de vós, ai de vós. E eu logo de cara a primeira, que é o versículo 24. Mas ai de vós, ricos, porque vocês já receberam o galardão de vocês aqui. Ou seja, as pessoas estão correndo tanto atrás de riqueza para ficarem ricos nesse mundo e serem os pobres da eternidade? Não, mas lá eu tenho a salvação com Cristo. Vamos parar de enganar, pessoal. Vamos parar de se enganar. Está escrito aí, é o próprio Senhor falando. Ou você vai querer discutir com ele lá, vai chamar ele de mentiroso, de propagador de fake news. É a moda, né, agora. Falar a verdade agora é fake news, né? Está aí, pessoal. Está aí. Ele está sendo sincero aqui, colocando, ai de vós ricos, porque já receberam o seu galardão. Você está esperando o que da vida eterna? Viver que tipo de vida? Que tipo de unção vocês estão querendo trabalhar? Está aí. Sou eu que estou dizendo? Não, está escrito. E outra, está escrito em pedra. Não tem como apagar. Enquanto existir Bíblia neste mundo, e sempre haverá, essa mensagem vai permanecer. Ai de vós. Por isso que ele fala, o jovem rico, venda tudo, dê aos pobres. Me siga. Se tiver coragem. É a mesma coisa, ele fala assim, você tem coragem hoje de lançar a tua rede? Sem ser para ficar rico? Uma das coisas que me chamou muita atenção enquanto eu estava estudando isso daqui, e justamente nesse ponto, nós temos aí um problema seríssimo, que agradeço a Deus, a cada irmão que está ajudando nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, os governadores que ajudaram, os empresários que ajudaram e tudo mais, os seus helicópteros conseguiram fazer coisas absurdas. E quando eu estava estudando isso daqui, uma coisa me chamou a atenção, melhor, Deus me chamou a atenção. Ele estava passando na televisão, ele estava vendo também na mídia social lá. Botaram todos os helicópteros lá, um do lado do outro lá e tal, porque estavam com problema de fornecimento de combustível para eles voarem, né? Surgiu lá um problema e tal, eles não podiam voar, abastecer para voar. O Senhor me cutucava justamente nisso, eu olhava e falei, pô pai, deixa os helicópteros subir para ajudar mais pessoas, né? A minha humilde pensamento, digamos assim, como servo dele, minha vontade era estar lá, na verdade era essa, estar lá no meio, me enfiando no meio daquela bagunça inteira lá e também estar ajudando meus irmãos, era essa a minha vontade. Mas Deus quis de outra forma, então que assim seja, né? Mas uma coisa chamou a atenção justamente por causa disso. Mas ai de vós ricos, e eu vendo aqueles helicópteros lá,
de grandes empresários. Alguns se meteram até no meio do lamaçal e tudo mais lá. Mas uma coisa realmente me chamou a atenção. E aí eu entendi que Deus estava me apontando o dedo, e aí eu entendi quando eu comecei a olhar aqui. Ai de vós, ricos, que é mais pregado nas igrejas hoje. Ser rico. Eu não vi nenhum helicóptero de igreja nenhuma indo lá ajudar ou sendo cedido para ajudar no resgate. E olha que tem muita igreja com helicóptero. Muita igreja com helicópteros. Nenhum helicóptero de nenhuma denominação estava presente. Nenhum. A única igreja que mostraram foi a Igreja Batista. Também cheia d'água, aquele negócio, mas o pastor lá, fantástico. Fantástico. A equipe de lá, nossa, deu vontade de estar junto com eles lá, abraçando cada um lá e falar, vamos embora, vamos com a fé. Vamos mostrar esse Deus maravilhoso que a gente serve. Mas numa fé, num trabalho de fé fantástico, ajudando pessoas, dando abrigo, dando lugar, dando uma série de coisas lá. Que trabalho abençoadíssimo dessa Igreja Batista. A televisão mostrou. E a mídia também mostrou. As outras ricas, igrejas grandes, ricas, em nenhum momento apareceu. Vai aparecer na televisão aí, depois que nós lançamos nossa campanha aqui, apareceu na televisão lá um famoso Pix. A conta bancária, para onde tinham que depositar, aquele negócio todo, e eu falei, vai, tá bom. Aí eu dei risada, né? Eu falei assim, olha, cajado de Deus cutucando, né, os grandões aí, não é isso? Mas é aí que a gente fala. Eles querem pescar tanto, que ao mesmo tempo eles fazem acepção de pessoas e aquilo que não pode sujar, que é para uso do ministério. Imagina, Deus vai emprestar o helicóptero para salvar vidas. Deus, o seu Filho, deu a vida por nós, para a nossa salvação. E um comedor de arroz e feijão quer ser mais do que Deus. E não mandou nem o helicóptero, ele não pode perder o conforto dele. Aí vocês vão falar de pedra de edificação, como Pedro. Pedro largou tudo. Largou sua família, sua esposa, largou tudo. Várias páginas já dito sobre isso. Nós largamos tudo, Senhor, para te seguir. Igreja que fica preocupada em ter posses milionárias, altares de ouro, enquanto a população passa necessidade. E Cristo dizendo, se livre de todas as riquezas e dê aos pobres. Só o dinheiro que essas igrejas possuem hoje, se viesse realmente à tona, o governo não precisaria nem se mexer. Só o dinheiro delas levantava o Rio Grande do Sul inteirinho e ainda sobrava troco. Para vocês terem uma ideia. Mas eles estão preocupados em construir templos, altares, santidades e tudo mais, porque afinal de contas nós temos que levar o nome de Deus a todo momento. Sinceramente,
E sendo muito sincero com vocês, como eu falei. Vocês estão vendo aí embaixo o nosso número de WhatsApp. Não tem mais a palavra Pix. Porque eu não posso querer fazer algo e não fazer pelo meu irmão que está necessitado lá, só para engrandecer uma igreja. Ah, é por nome de Deus em que ser engrandecido. Deus não precisa de pedras. Deus precisa de pessoas lá sendo salvas. Um Estado que precisa ser engrandecido. Isso aqui é testemunho maior do que chegar as igrejas todas se unirem como o corpo de Cristo de verdade, aportarem lá no Rio Grande do Sul, tirarem de lá o governo federal e falar: aqui vocês não precisam colocar nem um centavo. A Igreja Cristã do Brasil vai levantar o Rio Grande do Sul. Amém, glória a Deus. Você já imaginou que tapa na cara do inferno seria isso? Seria o tapa na cara do inferno. Todas, sem exceção, todas as igrejas que ostentam a cruz de Cristo, o nome do Senhor Jesus, envolvidas em estar lá. Colocar seus obreiros, seus diáconos, seus ministros, todos lá, para levantar o Rio Grande do Sul, em nome do Senhor Jesus. Seria ou não seria o maior tapa na cara do inferno? Irmão, é isso. Fala para edificar. Fala para realmente chamar os sacerdotes para correção, para edificação. Assim é o corpo de Cristo. Todos unidos em prol de todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat shalom, meus irmãos.